Essa é a história de Steve Pleud, mas principalmente sobre Denise, que foi rebatizada de Kate quando foi adotada, mas teve um fim trágico quando resolveu conhecer seus pais biológicos e acabou sendo levada a uma relação incestuosa. Oi pessoas, eu sou a Mika e aqui é o seu lugar seguro para falarmos de casos criminais, histórias bizarras e muito mistério. Então se gosta desse tipo de conteúdo, já deixa teu like no começo do vídeo e compartilha com um amigo que também goste. Mas caso tu caiu aqui por acaso e ainda não é inscrito, aperta no botão de se inscrever e ativa o sininho para não perder mais nada. Caso tenha alguma sugestão de casos criminais ou vídeos relacionados, comenta aqui embaixo que em breve eu trago para vocês. E antes do vídeo de hoje eu gostaria de deixar um recado para vocês, que é sobre o mês de outubro, que vai ser o mês do Halloween. Teremos excepcionalmente 3 vídeos, no qual acontecerão às 8 horas da noite, às terças e quintas, e às 2 horas da tarde, aos domingos. Os vídeos serão sobre crimes que aconteceram no Halloween, eventos sobrenaturais, lendas e mitos. E se você tem alguma sugestão de casos que eu possa trazer relacionados a isso, comenta aqui embaixo ou me segue lá no Instagram e manda uma mensagem que eu trago aqui pro canal e conto a sua história. Agora, sem mais falação, vamos para o vídeo de hoje. A história de Steve Pleud e Kate é um dos casos mais perturbadores e bizarros que eu já li. Então, se você for sensível a conteúdos relacionados a incesto e a violência, eu te peço cuidado ao prosseguir esse vídeo. Em 1995, Steve Pleud, com 20 anos, conheceu uma garota pela internet, Alyssa Garcia, de apenas 15 anos. Rapidamente, eles firmaram um relacionamento e ela fugiu da sua casa, onde morava com a família, em San Antonio, Texas, para Nova York para morar com Steve. Quase 2 anos após que eles estavam morando juntos, em 1998, Alyssa Garcia engravida do primeiro filho do casal, que seria batizado de Denise. Denise, infelizmente, não teria uma vida feliz e nem muito menos longa ao lado dos pais biológicos. Com 8 meses, ela foi colocada para adoção porque Steve maltratava a bebê de uma forma bastante extrema. A beliscava ao ponto de deixar roxa e com manchas pretas pelo corpo. E quando ela chorava intensamente, ele colocava a bebê no congelador e simplesmente impedia que a Alyssa pudesse socorrer a bebê e deixava ela lá até que ela sufocasse com o choro e parasse de chorar. A decisão principal de colocar a Denise para adoção partiu principalmente de Alyssa, pois ela não aguentava que um bebezinho tão pequeno sofresse tanto e ela não pudesse sequer ajudá-la. Então, mesmo com o coração partido, no mesmo ano de 1998, como eu disse para vocês, a bebê só tinha 8 meses, foi colocada para adoção. E muito rapidamente, ela foi adotada por um casal chamado Kelly e Antônio Fusco, que a rebatizaram de Kate. Mesmo com o histórico violento de Steve, Alice acaba se casando com ele e 10 anos após, em 2017, ela engravida mais uma vez. E acredita que dessa vez irá dar certo, pois eles estavam mais maduros e mais conscientes das coisas da vida e iriam conseguir criar uma criança. Dessa segunda gravidez também veio uma menina, e 2 anos após, eles engravidam novamente e é outra menina. Enquanto isso, Kate crescia feliz em Nova York com os pais adotivos e era descrita como bastante talentosa na escola, comunicativa e ela amava desenhar. Os seus desenhos favoritos eram histórias em quadrinhos e ela sonhava, após formar no ensino médio, fazer uma faculdade de publicidade digital. Ela chegou inclusive a escrever em um blog que uma caneta e algo para desenhar era um lugar seguro. Já em outro momento, ela chegou a escrever que a tinta se tornou sua arma contra as regras e regulamentos, e concluiu dizendo que para ela, uma vida sem arte não era vida. Porém, em 2016, Kate completa 18 anos e começa um extremo interesse e curiosidade para saber dos seus pais biológicos e começa a investigar até que ela consegue chegar até eles. A essa altura, Alice estava com 37 anos e Steve com 42 anos. E eles a receberam bastante felizes por saber que Kate não tinha raiva e queria saber como eles estavam. Em junho de 2016, Kate se forma no ensino médio e continua com seus mesmos planos de se matricular na faculdade comunitária e depois se transferir para uma faculdade em outro estado, onde ela faria publicidade digital. Nesse meio tempo, ela continuava conversando com os pais biológicos e aparentemente aquela vontade firme de cursar publicidade digital estava sumindo aos poucos e ela começou a adquirir um forte interesse de ir morar com os pais biológicos. Até que finalmente ela tomou decisão e decide que ir morar com eles é a melhor coisa para ela, e ela se muda para Virgínia.
Os pais adotivos não se opuseram para a decisão de Kate, pois eles acharam que ela já tinha idade suficiente para decidir algo daquela proporção. Kate então passa a morar com os Pleuges, porém o que ela não sabia, que aquele lar que ela se mudou não era nem um pouco saudável, e a Alice e Steve estavam próximas a se separar. E a Alice não sabia mais o que fazer, porque por mais que ela tentasse uma relação amigável com Steve, ele era completamente insuportável e agressivo, além de não trabalhar e ela ter que sustentar toda a casa e a família. Além de tudo isso, ainda tinha um agravante de Steve ter pelo menos 4 ou 5 armas em casa, totalmente legalizadas porque ele não tinha antecedentes criminais. Então a Alice praticamente pisava em ovos todos os dias com Steve, porque ela morria de medo dele fazer algo com ela ou com as filhas dela. Mais tarde, em entrevistas, Alice chegou a relatar que não deixou Steve antes porque ela acreditou que ele havia mudado após o nascimento das 2 filhas, pois ele não tratava as meninas como tratou Kate. Porém, nessa breve mudança de Steve, Alice considerou que ele ainda continuava com seu temperamento agressivo, hostil e violento. Com o tempo, o descontrole de Steve só piorou, ao ponto dele atirar os móveis da casa, nas paredes, nas frente das filhas, não respeitar nenhum ambiente familiar de nenhuma forma. Isso também se estendeu a um gato da vizinhança, que quando entrou na sua garagem, foi capturado por Steve, espancado com as próprias mãos dele e com a ajuda de ferramentas até a morte, e após isso foi colocado em um saco jogado no lixo. Alice então, tendo em vista todo o desequilíbrio de Steve, ela achou que era melhor alertar Kate sobre onde ela estava entrando. Então ela aguardou o momento que ela pudesse ficar sozinha com Kate e relatou os abusos que o pai dela fez com ela quando ela tinha apenas 8 meses de idade, e relatou também que esse foi o principal motivo que ela foi colocada para adoção. A reação de Kate foi surpreendente, porque ela pareceu completamente despreocupada e não se importava com aquilo que a sua mãe estava lhe alertando. Com pouco tempo morando com Kate, a mudança de Steve já era bastante notória. Ele começou a usar calça jeans skinny, blusas justas e começou a fazer a barba. Basicamente, como diz aqui na minha cidade, um cabra velho de 42 anos estava tentando se passar por um garotão para poder iludir uma menina de 18 anos, que era a própria filha dele. Apesar de ela não ter sido criada com ele, biologicamente era a filha dele e era nojento. Até que por volta de 6 semanas após que Kate estava morando com os Pleuges, por volta de setembro de 2016, Steve começa a dormir no chão do quarto da garota. Alice naturalmente achou estranha aquela situação e confrontou Steve para saber por que ele estava fazendo aquilo. E a resposta dele foi que não era da conta dela e que ela cuidasse da sua própria vida. Não demorou muito para que Steve e Kate começassem a se relacionar como marido e mulher, antes mesmo que Alice saísse de casa. Alice começa a ter fortes suspeitas sobre o relacionamento da filha com o pai, mas ela não queria acreditar que aquela situação teria ido tão longe. Mas com tudo isso, ela decide finalmente dar andamento naquele divórcio que já tinha sido conversado antes, e as crianças ficaram morando com Steve e ia visitar a mãe. Com pouco tempo que Alice havia saído de casa, por volta de novembro de 2016, Steve já começou a instruir as filhas a chamar a própria irmã de madrasta. Já no início de 2017, Kate descobre que está grávida de Steve. Alice só teve a confirmação do que ela já suspeitava em 23 de maio de 2017, quando leu o diário de sua filha de 11 anos e lá estava escrito sobre o relacionamento incestuoso e a gravidez de Kate. Totalmente em choque e perplexa com aquela situação, ela entra em contato com Steve e o questiona sobre tudo aquilo. E ele friamente responde, achando que ela já soubesse que eles estavam apaixonados e juntos. Ao ouvir aquilo, totalmente transtornada, Alice o rebate, o chamando de doente, e diz que Kate é apenas uma criança. Alice então resolve entrar em contato com a polícia, que iniciou a investigação a respeito da denúncia. Em 31 de maio de 2017, a polícia entrevista as 2 filhas do casal, porém nenhuma prisão foi feita. Até que no verão de 2017, Kate e Steve se mudam para a Carolina do Norte. Em 20 de julho de 2017, o divórcio de Steve e Alice é finalmente finalizado. Em meio a uma investigação policial, ele se casa com Kate sobre as bênçãos do pai e da mãe adotiva dela e sobre as bênçãos da mãe dele também, para a história ficar ainda mais nojenta e bizarra. E eu tenho a concepção que os pais adotivos de Kate eram 2 sacos de batata, porque eles simplesmente não acharam estranha a situação, abençoaram a união e disseram que ela sabia o que ela estava fazendo. Um menino de 18 anos casando com o próprio pai biológico de 42 anos, realmente ela sabia o que estava fazendo. E outro fato interessante é que eles conseguiram casar legalmente, porque Kate tinha um sobrenome Fusco que ela tinha herdado quando tinha sido adotada,
Então não levantou nenhuma suspeita, porque na hora que eles foram requerer o pedido, eles simplesmente mentiram. E como já é de conhecimento de vocês, Kate se casou grávida e em 1º de setembro de 2017, ela dá à luz a um menino, filho de Steve. O menino é batizado de Bennett e aparentemente eles viviam muito felizes. Porém, a felicidade deles não duraria muito tempo, pois em 29 de novembro de 2017, a polícia finalmente emitiu um mandato de prisão para os dois. Então, no final de janeiro de 2018, os dois foram presos sob acusação de incesto e adultério. Em pouco tempo, eles foram colocados em liberdade sob fiança e foram ordenados a não manterem contato um com o outro. Kate, então, volta para Nova York com seus pais adotivos e Bennett fica com a sua bisavó, a avó de Kate, que também é sua sogra. Que história louca, gente, sinceramente. Em abril de 2018, Kate resolve entrar em contato com Steve, mesmo sendo proibida de manter qualquer relação. E ela resolve colocar um ponto final em tudo. Em 11 de abril do mesmo ano, Steve, que não teve nada terminado pela justiça para se afastar do bebê, pega seu filho na casa de sua mãe, o leva até a sua casa e o mata sufocado e após guarda no guarda-roupa, como se nada tivesse acontecido. Entre os dias 11 e 12 de abril de 2018, após sufocar o seu filho e matá-lo, Steve entra no seu carro em direção à Carolina do Norte. Steve então chega até o seu destino final, que seria a casa dos pais adotivos de Kate, e permanece lá parado por alguns minutos, observando todo o movimento da casa e observando Kate também. Em um determinado momento do percurso, o pai de Kate para em uma placa de pare. Nesse momento, Steve atinge Kate e em seguida seu pai adotivo, matando instantaneamente os dois. E antes de colocar o fim na sua própria vida, Steve Pleud liga para sua mãe, relatando que havia matado o bebê e em seguida matado Kate e o pai adotivo dela. Pouco tempo depois, a mãe de Steve liga para o 911 e relata tudo aquilo que Steve havia lhe falado. E durante a ligação, ela ainda diz que não consegue acreditar que aquilo estava acontecendo. Quando questionada do porquê Steve teria feito aquilo, ela responde dizendo que possivelmente Steve teria feito aquilo pois estava chateado porque Kate teria terminado com ele. Mais tarde, a Alyssa chegou a relatar em entrevistas que se Steve tivesse sido impedido de ter contato com o bebê novamente após ter sido preso, essa tragédia poderia ter sido amenizada, mas infelizmente ele não teve nenhuma restrição. Então, pessoas, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço imensamente quem ficou até o final, um caso extremamente bizarro. Eu, particularmente, fiquei muito chocada quando comecei a ler sobre esse caso, porque não é muito corriqueiro você ver um pai se casando com uma filha, tendo filhos, e ficar tão obcecado ao ponto de matar um bebê, após matar a Kate, que era a filha dele biológica, querendo ou não, era a filha dele, depois se matar o pai adotivo de Kate, enfim, uma história extremamente bizarra, louca e muito triste. E antes de finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de convidar vocês a darem uma olhadinha aqui nos links aqui embaixo, que eu participo de um grupo chamado Caçadores de Crimes, e lá tem pelo menos mais 9 outros canais que vocês possam conhecer e possam gostar. Então, até o próximo vídeo. Tchau!